No outro dia eu li uma matéria escrita pelo Lucas Mendes, que é o sujeito lá do programa Manhattan Connection, que era normalmente um sujeito inteligente, e ele falando de um compositor brasileiro que vive nos Estados Unidos, que tinha composto uma ópera e que não estava conseguindo encenar nem gravar a ópera dele de maneira alguma. Isso dava a ideia de que era um gênio incompreendido, o sujeito. E diz que o indivíduo também compunha algumas músicas mais populares, no estilo que ele dizia ser o do velho Luiz Gonzaga, o rei do Baião, né? E ele dava lá a letra de uma das músicas. Quando eu li a letra, eu fiquei absolutamente passado, de tão idiota que era a coisa, porque a música chamava Cheiro de Xereca, né? E o conteúdo, bom, eu imagino que o Luiz Gonzaga poderia fazer alguma coisa tipo Cheiro de Xereca, mas ele faria alguma coisa engraçada e que teria algum sentido. Porém, o sentido total da letra é o seguinte: quando eu sinto o cheiro de xereca, eu fico excitado. Eu digo, raios, quem é que não sabe? Né? Isso, eu acho que, por exemplo, o meu cachorro, o Big Mac, é exatamente essa mesma emoção. Eu não vejo nenhuma dificuldade em compreender uma coisa dessa. Né? E não vejo sequer que uma letra de música popular deva ser composta para dizer uma coisa tão, né, tão simplória, tão material, tão imediata, coisa que não é preciso dizer. Não é isso? Isso é a mesma coisa que você diz, olha, o olho enxerga, o ouvido ouve, a língua sente gosto, e cheiro de xereca me provoca uma ereção flórica. Precisa para dizer isso? Não precisa, todo mundo sabe. Então, quer dizer, você baixamos para o nível, quer dizer, da redundância mais chata, mais rasteira. E isso assinala, uma situação grave. Agora, não acho tão grave o sujeito compor essa porcaria, quanto um crítico ler e achar que aquilo é uma coisa notável. Quer dizer, é evidente que isso assinalou uma baixa de consciência. Normalmente a linguagem, sobretudo a linguagem das artes, é usada para transmitir coisas que normalmente você não perceberia. Né? Já dizia o velho Hippolyte Taine, que é a função das... Você lembra se foi Hippolyte Taine? Taine. De que a literatura ela existe para dizer aquilo que os simples fatos não dizem. Não é isso? Então quer dizer que, por exemplo, quando um romancista descreve uma situação, um diálogo e tal, é preciso que, vamos dizer, que nas entrelinhas esteja dito muito mais do que as próprias palavras do diálogo dizem. E justamente articular essas palavras de modo a revelar o que está por trás delas, essa é toda a arte. Agora, o que há por trás de uma emoção, né, tão primária, tão literal e direta como essa que é a musiquinha celebrada pelo Lucas Mendes, né, veiculava. Então nós estamos descendo, quando você vê essa coisa toda de rap, de música popular como é hoje em dia, ela é toda simplesmente expressão, de obviedades físicas imediatas, que normalmente, vamos dizer, nem uma criança precisa dizer, porque a criança sabe daquilo. Né? Se dissesse que o sujeito, quando sente cheiro de xereca, ele tem fome, eu digo, bom, aí seria uma coisa extraordinária, uma informação extraordinária, mas dizer que ele tem excitação sexual, mas o cheiro existe para isso mesmo, né? Entre os animais, né? O cio, a cachorrinha do cio, os outros são avisados, ficam tudo excitados, vão lá falar. É a coisa mais antiga e mais óbvia do mundo. Bruno Gama Duarte, considerando que cheiro de xereca é referência a algo tão instintivo e desnecessário, por que no caso de um Rubens Fonseca, de um Gregório de Matos, de um Boccaccio, de um Álvaro de Campos, o sexo e a indignação verdadeira andam de lado a lado? Bom, evidentemente, nenhum poeta ou escritor verdadeiro se referirá, vamos dizer, a um dado do mundo fisiológico apenas para dizer um dado do mundo fisiológico. Ele vai querer dizer alguma coisa além disso. Você vê, por exemplo, eu vou te dar um outro exemplo. Se você pegar as letras do grupo Mamonas Assassinas, elas são tão imorais quanto isso, só que elas dizem alguma coisa. Elas provocam uma comicidade que vai muito além dos fatos de ordem fisiológica que estão sendo citados. Então eu digo, olha, ninguém vai dizer que Mamonas Assassinas é grande literatura, mas comparada com esse sujeito que está sendo celebrado pelo Lucas Mendes,
eles estão, né, como Luiz de Camões está para Gilberto Gil. Mas a diferença é essa. Os irmãos assassinos eram criativos, sabiam lidar com a linguagem. É isso. Então, você vê, tem um dos versos dele, o sujeito, né, abandonado pela mulher na praia, né, e que ela vai atrás do alemão, ela vê o alemão com um carro bonito, vai atrás do alemão e ele diz: fiquei na merda nas areias do destino. Isso é poesia. Né? Porque o sujeito está realmente na areia, na praia, não é isso? E de repente as areias se transformam numa imagem, tá certo? Do imenso deserto do sujeito foi jogado. Falou: pô, isso aqui é uma figura de linguagem, o sujeito sabe fazer. Agora, este idiota que fala cheiro de xereca para querer dizer exatamente cheiro de xereca, não tem a menor ideia do que é literatura, do que é poesia, não é nada. Quer dizer, é uma coisa rasteira. Né? Então, você não encontrará, vamos dizer, este tipo de redundância primária em nenhum autor digno do nome. Nem Rubem Fonseca, nem Gregório de Massa, nem Bocage. Bocage é um dos grandes poetas da língua portuguesa. Então, a resposta é essa. Quer dizer, se não diz algo mais além do que está dito na referência física, então não disse absolutamente nada. Aquele cheiro de xereca, como estaria numa receita de remédio, uma bula de remédio.